Caridade com os criminosos. A gente muitas vezes não sabe como lidar, não é? Se vai muito forte, se vai devagar. Mas o Evangelho fala pra gente que nada acontece por acaso e muitas vezes a gente vai estar de frente diante de uma pessoa com problemas. E isso é o que mais aflige as pessoas no dia a dia, no farol, na rua, em casa, no trabalho, enfim, em qualquer lugar, no ponto de ônibus. E a gente efetivamente não sabe como lidar com isso. Mas a doutrina espírita vai ensinando para a gente que nós temos níveis de vibração, padrão vibratório, e nós temos compromissos com o passado. Então é preciso lidar com as duas coisas de uma forma mais ou menos juntas, porque, por exemplo, nós não seremos alcançados se não tivermos alguma ligação ou associação com o problema. Então, se nós formos alcançados e estamos num padrão de entendimento elevado, é sinal que nós temos um compromisso com o passado. Se nós formos alcançados sem ter um problema com o passado, é sinal de que nós descemos os degraus da nossa vibração. Porque os nossos irmãos infelizes e malfeitores não alcançam a gente, aumentando o padrão de ideia e de pensamento deles. Nós é que descemos ao padrão deles. Então, essa é uma diferença muito importante para a gente saber. E, claro, a distância, porque no momento de dificuldade, nós raramente temos possibilidade de saber como lidar com a situação em si, não é? Mas à distância nós podemos, sim, acrescentar nas nossas preces essas pessoas com dificuldades, com problemas, porque efetivamente nós não sabemos. Olha, a gente não consegue converter ninguém, nem mudar o pensamento de ninguém. Isso é uma premissa que nós já temos que aprender logo, rapidamente, quando entramos na doutrina, porque cada pessoa tem seu tempo, cada situação tem seu momento. Então não adianta a gente achar que vai convencer uma pessoa a mudar o comportamento por essa ou aquela situação. Nós podemos ajudá-las a elas a formarem uma opinião que faça-os mudar de comportamento. Agora, a gente mudar o comportamento, a gente não muda de ninguém. Muda de filho, de marido, de mulher, de amigo, de vizinho, de ninguém. Cada um tem a sua forma de pensar e de ser. Essa é uma outra premissa importante na doutrina. Mas a gente não pode deixar da caridade, que é a prática da a prece, da oração, do bom pensamento. Só para ilustrar e finalizar, nós vimos esses dias um moço no carro, que um menino ameaçou ele no carro, era um dirigente um motorista de aplicativo, e ele falou assim: olha, meu irmão, daqui do meu carro, a única coisa que você vai levar é uma prece minha, viu? Porque eu também já tive lá, já tive nos corre, estou querendo arrumar minha vida. E começou a falar um monte de coisa pro menino, mostrou pro menino a tornozeleira e falou: desculpa, mas daqui você não vai levar nada, só vai levar a minha prece, a minha oração, a minha bênção. Ele falou: acho que bênção, se eu não me engano. Eu sei que foi falando isso, estava falando de igual para igual, né? E aí o menino mandou ele parar o carro e falou: ah, quero saber de crente, nada, não quero saber de não sei do que e tal, e saiu do carro. E tem uma outra situação que também é parecida: uma senhora recebe um telefonema no meio da noite falando que o filho foi sequestrado, que isso, que aquilo, e ela, com muita tranquilidade, com muito bom ânimo, com muita calma, com muita confiança, disse assim: meu filho, faça uma prece. Ah, mas estão aqui, vão me matar. Confia em Deus, meu filho. Então, a gente precisa estar muito confiante, muito com o pé no chão, para lidar com situações difíceis e adversas. Então, caridade com os criminosos começa daí. E uma das coisas também importantes, né? Porque a gente muitas vezes, em vivendo uma situação complicada, a gente não tem vontade de haver uma justiça, a gente tem vontade de haver uma vingança. A maioria de nós queremos vingança. Que Partir pra aquele cima. camarada se arrebente todinho, se quebre, vá preso e fique sem comer, sem dormir, sem isso, sem dormir na pedra, isso, e um monte de outras coisas. A gente quer, no fundo, uma vingança. E, na verdade, a gente precisa orar como Jesus nos ensinou para os nossos irmãos, de uma forma em que ele possa, no futuro, receber essas sementes que nós estamos enviando para ele. Nesse momento, talvez ele não receba, não aceite, não atenda, mas certamente no futuro próximo ele vai receber e vai atender essas sementes. A gente está há alguns anos, poucos anos, trabalhando com pessoas que estão presas. O Gilson também trabalhou por algum tempo e a gente percebe. Ele já foi dispensado, ele não, ele já terminou, já aposentou na aposentadoria, já se aposentou. Eu ainda não, ainda tenho alguns anos, mas Quase 60 anos, então é muita coisa. é 30 mais 30. Então a gente vai percebendo que, no fundo, a gente vai entendendo que as pessoas que estão lá são pessoas exatamente igual a gente, não tem diferença nenhuma.
A grande dificuldade é que eles devem ter uma portinha interior, né? Um caminho dentro de si, né? Um mental, né? Que às vezes coloca eles nessa situação de acreditar que podem fazer aquilo que eles acham que tem que fazer. Então são pessoas iguais a gente, que recebem vibrações, que sofrem, que vivem dramas, que vivem problemas, e no fundo, nós atendemos o que Jesus nos ensinou. A mulher é sofredora e o homem é infeliz. Ou o homem é sofredor e a mulher é infeliz. Aqui na Terra, nós só podemos pensar isso. Não podemos esquecer também que, no fundo, nós também fazemos parte de uma grande associação do crime e nós temos que se desvencilhar dessa associação. E na maioria das vezes a gente só desvencilha, não é? Pagando o que a gente deve para os crimes que nós cometemos. Então, tenhamos essa confiança, sigamos em frente e pensemos o seguinte: na pior das hipóteses, nós ainda temos o recurso da prece.